Uma boa noite para você que nos acompanha nesta sexta-feira, hoje 11 de julho de 2025. Eu sou Sandra Pedrosa e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal desobriga compartilhamento de torres por empresas de telecomunicações. Karina Chagas. Por 8 votos a 3, o plenário não manteve a decisão provisória do ministro Flávio Dino, relator da ação. Em setembro do ano passado, o ministro suspendeu esse dispositivo por liminar, tornando obrigatório novamente o compartilhamento de torres transmissoras por empresas de telecomunicações. Justiça publica guia para a política de controle permanente de ocupação prisional. Colegiados do Superior Tribunal de Justiça registram mais de 60 mil decisões em 6 meses. Carolina Cassola. Os ministros da terceira turma receberam 18.407 processos no primeiro semestre e baixaram 21.629. No total, foram mais de 30 mil decisões proferidas. E ainda, a procuradora Maria Marluce Bezerra é indicada para o STJ. Agora são 6h16, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. STF desobriga compartilhamento de torres por empresas de telecomunicações. Os detalhes com Karina Chagas. O Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria restabelecer a norma que dispensa a obrigatoriedade das empresas de telecomunicações de compartilhar torres transmissoras. A decisão foi tomada na sessão virtual do processo, discutia o trecho da Lei 14.173 de 2021, que foi revogado pelo ministro Flávio Dino em 2009, tornando obrigatório o compartilhamento de torres de telefonia e internet situadas numa distância inferior a 500 metros, algo que era contestado pelas operadoras de celular, que costumam alugar as torres. Por 8 votos a 3, o plenário não manteve a decisão provisória do ministro Flávio Dino, relator da ação. Em setembro do ano passado, o ministro suspendeu esse dispositivo por liminar, tornando obrigatório novamente o compartilhamento de torres transmissoras por empresas de telecomunicações. Mas agora o plenário manteve a validade da alteração legislativa. A ação direta foi proposta também pela Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel, que contestava a lei por obrigar o compartilhamento de torres. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a revogação faz parte de um conjunto de mudanças na legislação voltadas na expansão da infraestrutura no setor de telecomunicações. Na visão do ministro, a imposição de regras rígidas podem gerar distorções no setor e prejudicar o meio ambiente. Já o relator do caso, o ministro Flávio Dino, a revogação da não obrigatoriedade de compartilhamento de torres provoca um retrocesso socioambiental porque tende a multiplicar a infraestrutura do solo, causando também impactos urbanísticos. Da agência Rádio Web, Karina Chagas. Conselho Nacional de Justiça inicia ação de documentação para adolescentes do socioeducativo. Confira os detalhes com Virgínia Alves. O Conselho Nacional de Justiça deu início a uma ação nacional para garantir a emissão de documentos civis a adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. A mobilização acontece até 19 de julho em todo o país e inclui a emissão de certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho. Documentos fundamentais para o acesso a direitos e políticas públicas. A iniciativa faz parte do programa Fazendo Justiça e conta com a parceria dos tribunais e órgãos responsáveis pela documentação civil. O objetivo é facilitar a reintegração social desses jovens, assegurando o primeiro passo para o exercício pleno da cidadania. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. O Conselho Nacional de Justiça aprovou norma para alterar 3 resoluções com o objetivo de modernizar as regras dos concursos públicos para a magistratura e para os serviços extrajudiciais. A decisão prevê vedação da coincidência de datas programadas das 2 etapas dos certames dessas carreiras e, em caso de as datas coincidirem, determina a remarcação ao menos de um deles. O texto
também orienta os tribunais para a necessidade de racionalizarem as estruturas cartoriais do país. O texto foi assinado pelo presidente do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, e pelo Corregedor Nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques. Para fundamentar eventuais reestruturações, o CNJ orienta que os tribunais façam estudos de viabilidade das serventias até o dia 19 de dezembro deste ano. Os estudos devem considerar fatores como demanda por serviços, arrecadação, localização geográfica, tempo de vacância da serventia e indicadores socioeconômicos da região. A intenção é identificar serventias que apresentem baixa eficiência ou sustentabilidade econômica e propor soluções que garantam maior estabilidade aos serviços extrajudiciais e melhor atendimento à população. No próximo bloco, você vai conferir: CNJ publica guia para a política de controle permanente da ocupação prisional. E ainda, procuradora Maria Marluce Bezerra é indicada para o STJ. São 6h21, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Radar da Justiça. Estamos de volta. Órgãos julgadores especializados em direito privado registram mais de 62 mil decisões em 6 meses. As informações com Carolina Cassola. Os 3 colegiados do Superior Tribunal de Justiça, especializados em direito privado, divulgaram os números referentes ao primeiro semestre de 2025. Juntos, eles proferiram mais de 62 mil decisões. Na segunda sessão, foram recebidos 1.907 processos e baixados 1.706. Nos 6 primeiros meses do ano, o total de julgamentos foi de quase 3 mil. A segunda sessão é presidida pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva e formado pelos integrantes da terceira e da quarta turma. Os ministros da terceira turma receberam 18.407 processos no primeiro semestre e baixaram 21.629. No total, foram mais de 30 mil decisões proferidas. A terceira turma é presidida pelo ministro Humberto Martins e integrada pela ministra Nancy Andrighi e pelos ministros Ricardo Vilas Boas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira. Já a quarta turma recebeu no primeiro semestre 18.358 processos e baixou 20.905. O número total de julgamentos passou de 29 mil. A quarta turma é presidida pelo ministro João Otávio de Noronha e composta pela ministra Isabel Galotti e pelos ministros Raul Araújo, Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. Procuradora Maria Marluce Bezerra é indicada para o STJ. As informações com Diego Brião. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou na quinta-feira, dia 10, a procuradora Maria Marluce Caldas Bezerra, do Ministério Público de Alagoas, para a vaga em aberto na composição do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Agora, a escolhida deve passar por sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Se ela for aprovada em plenário, será nomeada pelo chefe do Poder Executivo e empossada em sessão solene do tribunal. Em maio deste ano, o presidente Lula já havia indicado o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Carlos Brandão, para a outra vaga em aberto no STJ. O nome de Maria Marluce Caldas Bezerra fazia parte de uma das listas tríplices formadas pelo Pleno do STJ no dia 15 de outubro do ano passado. A vaga para a qual ela foi indicada decorre da aposentadoria da ministra Laurita Vaz. Maria Marluce Caldas Bezerra nasceu na cidade de Ibateguara, em Alagoas. Ela tem pós-graduação em Direito Constitucional e Processual. Caldas Bezerra integra o Ministério Público de Alagoas desde o ano de 1986. Em 2021, ela foi promovida ao cargo de Procuradora de Justiça de Alagoas. Maria Marluce Caldas Bezerra desenvolveu a carreira nas áreas criminal e de direitos humanos, tendo participado das discussões que culminaram na promulgação da Lei Seca. Da agência Rádio Web, Diego Brião.
Com o objetivo de construir uma política permanente de controle de superlotação carcerária no contexto do Plano Pena Justa, o Conselho Nacional de Justiça lançou uma publicação para apoiar as unidades da federação a implantarem centrais de regulação de vagas. O guia aborda aspectos técnicos que devem ser levados em conta pelos poderes públicos na implantação da metodologia criada pelo CNJ em 2021. A proposta central é garantir a ocupação taxativa, uma vaga, uma pessoa, respeitando os princípios da dignidade humana, da individualização da pena e da humanização das sanções penais. De acordo com dados mais recentes do Executivo Federal relativos ao segundo semestre de 2024, a taxa de ocupação do sistema prisional é de 135%, com déficit de mais de 180 mil vagas. O guia recomenda a articulação dos tribunais com outros atores do sistema de justiça e da gestão penal para a regulação de vagas seja efetiva e contínua. No próximo bloco, 6 horas 26 minutos, um giro pelos tribunais brasileiros. Aguarde, hein? Radar da Justiça. 6 horas 27 minutos e agora vamos saber o que é notícia nas cortes no Brasil. O Workshop da Justiça do Rio de Janeiro discute matriz energética sustentável. Cid Marcos. A Secretaria-Geral de Sustentabilidade e Responsabilidade Social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sediou o workshop Licenciamento Ambiental de Sistemas, Desafios e Oportunidades para uma Matriz Energética Sustentável. O evento foi realizado em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente. A iniciativa representa uma oportunidade de construção coletiva para influenciar políticas públicas, impulsionar soluções inovadoras e consolidar o protagonismo do Brasil na transição energética global. Mutirão Pop Rua Jude, em Goiânia, promove mais de 1.600 atendimentos. Mércia Lívia. A 4ª edição do Mutirão Pop Rua Jude, em Goiânia, realizou 1.683 atendimentos. Pessoas em situação de rua da capital de Goiás tiveram oportunidade de obter diversos serviços da área jurídica, de cidadania, saúde, assistência social e documentação em um único local. Entre os serviços oferecidos pelo Poder Judiciário de Goiás e parceiros durante a 4ª edição estavam orientações sobre violência doméstica, pedidos de retificação de gênero, requerimentos para emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito e requerimento de gratuidade para emissão de segunda via de RG. São Luís, no Maranhão, cedia Fórum de Combate ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo. Isabela Melano. Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro Nacional do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas. O evento será realizado nos dias 29 e 30 de julho na Universidade CEUMA, em São Luís, no Maranhão. O encontro, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, conta com parceria do Tribunal de Justiça do Maranhão, aborda temas relevantes e contemporâneos voltados ao combate desse tipo de exploração e que permitam inibir a atividade criminosa no local de origem. 6 horas 30 minutos, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você, um excelente fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Tchau.